Oi, galera, mais uma aulinha, 14ª aula da revisão Enem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hibridação, pouquinho de holotropia também, porque a gente vai falar do carbono, e a gente vai falar também de forças intermoleculares. Aliás, é o assunto, sim, que bomba, né, na prova do Enem. Antes da gente fazer a nossa aulinha, eu vou pedir para você deixar o seu comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque cada vez que eu postar um vídeo, você não vai perder, você vai ser notificado, ok? E se puder, compartilhar com os amigos, né? Como eu falo toda aula, compartilhar é sempre muito legal, dividir conhecimento é sempre muito maneiro. Bom, vamos começar? Hibridação é um assunto que costuma cair, tá? É um assunto que costuma aparecer, mas é bem facilzinho a parte que cai, né? Não hibridação é fácil, hibridação não é fácil. Mas a parte que é cobrada normalmente é uma parte bem tranquila, tá? Primeira coisa que você tem que saber é: vários ametais podem sofrer hibridação, mas em termos de UERJ Enem, basicamente a gente vai ter hibridação do carbono. A maioria dos outros vestibulares também segue a mesma lógica. Se você não está no Rio de Janeiro, não vai fazer o UERJ. Ou se você só vai fazer a prova do Enem e vale para o Brasil todo, né? Basicamente tem que saber a hibridação do carbono. Raras vezes um vestibular vai discutir hibridação de outros elementos químicos, não é muito comum, tá bom? Então, a gente vai começar. Grafeno, aliás, o grafeno, cara, tá sendo, sim, acho que é menina dos olhos da ciência hoje. Por quê? Foram descobertos 1 milhão de possibilidades para o grafeno. Então, é um elemento, né? Quer dizer, na verdade, o carbono é o elemento, mas aí é uma forma alotrópica que tem uma relevância em termos químicos e físicos muito grande. Ele tem umas características bem interessantes. A primeira característica interessante que ele fala aqui, ó, que ele é uma folha planar bidimensional. É a única substância, né, o grafeno, que tem essa forma bidimensional. Cara, ele é da espessura de um único carbono. Ele é uma folha muito fininha, maleável. Só que assim, maleável porque ele pode dobrar, mas é dura, é mais dura inclusive que o diamante. Tem uma condução de eletricidade muito boa, ele é muito bom condutor. Então assim, ele tem 1 milhão de possibilidades que podem revolucionar a ciência nos próximos anos. Então, ficar muito atento para esse elemento, que provavelmente ele ainda deve ser figurinha fácil nos próximos vestibulares, não só Enem, mas outros vestibulares de modo geral. Então, uma forma alotrópica, só para lembrar, forma alotrópica quando eu tenho duas ou mais substâncias simples formadas por um único elemento químico. Nesse caso aqui, eu posso ter, a gente vai ver numa outra imagem, carbono na forma de grafite, diamante, fulereno, nanotubo, tudo isso formado exclusivamente por carbono. Outros exemplos de alótropo seria ozônio e oxigênio gasoso. Uma outra forma alotrópica seria enxofre rômbico, enxofre monoclínico, fósforo branco, fósforo vermelho, tá? Isso tudo são formas holotrópicas. Um detalhe é que a forma holotrópica tem que ser substância simples, não pode ser substância composta, beleza? Bom, ele quer saber só qual é a hibridação. Aí é aquela história, né? Esse desenho aqui, ó, ele dá uma ideia, ele dá uma dica pra gente, tá? Por quê? Se a gente pegar um carbono aqui do meio, a gente vai ver que ele tá numa estrutura que parece um triângulozinho. Vê se você consegue observar, ó. Primeira ponta do triângulo, segunda ponta do triângulo, terceira ponta do triângulo, tá? Então, cada carbono desse, é porque ele cortou aqui e não tá mostrando mais, mas cada carbono desse, ele tem uma estrutura trigonal plana. Se já soubesse isso, você já matava a resposta, né? Ele é trigonal plano e a hibridação dele é sp2. Uma dica para o carbono. Carbono só com ligação simples e geometria tetraédrica, 4 ligantes, aqui só tem 3, 4 ligantes, ele é hibridação sp3. Se for como esse aqui, dupla ligação aqui a gente não vê porque as duplas fazem ressonância, tá? As duplas aqui, elas se movem em todas as direções, então a gente não mostra aqui. Mas se o carbono tiver dupla ligação, ele está fazendo uma hibridação sp2, ele é trigonal plano. E se ele tiver duas duplas do mesmo carbono ou uma ligação tripla,
ele vai ter hibridação sp e ele é linear, beleza? Bom, aí eu mostrei aqui para vocês, né, exatamente, destaquei aquele ponto que a gente citou, o carbono, que está ligado a outros 3 carbonos, a 120 graus, uma estrutura triangular aqui, ó. Uma ponta, 2 pontas, 3 pontas do triângulo. Então, essa era a dica, perceber que esse carbono estava triangular, que o nome mais adequado é trigonal plano, mas é um triângulo, tá bom? Aqui eu tenho vários alótropos do carbono para vocês observarem. Repare o seguinte, ó, isso aqui, ó, isso que está azulzinho claro aqui é uma folha de grafeno. Aqui a gente tem a estrutura do grafeno macroscópica. Você vê que ele é bem transparente. Você já imaginou um celular feito de grafeno? Um celular que você vai poder dobrar, igualzinho ele está dobrando essa lâmina aqui? Já existe essa expectativa de que os celulares... Imagina uma tela, né? Que a gente pode dobrar. Aliás, esse celular até já existe, né? Tem aí, não vou dizer as marcas, mas já existem, né? Marcas de celulares que vêm com a tela dobrável. Claro, está em experimento ainda, está sendo vendido agora muito recente. Então, não sei se, não vou dizer para você que presta ou que não presta, mas já é uma revolução aí desses novos conhecimentos, beleza? Se ele for recortado dessa forma aqui, ele vai ser dobrado como uma bolinha e ele vira o fulereno, tá? Também conhecido como buckbola, tá? Ou Buckminster fulereno. Enfim, é o fulereno. Se ele for cortado como se fosse um quadradinho e enrolado, ele vira um nanotubo. O nanotubo, ele é excelente para conduzir dados, tá? Foi a partir dele que se criaram as fibras óticas. E se eu pegar várias camadinhas dele, botar uma camadinha em cima da outra, e essas camadinhas elas podem escorregar, e aqui dá para ver bem, né, essas camadinhas uma por cima da outra, a gente vai ter o grafite, tá? De todos aí, eu só não botei a estrutura do diamante. O diamante é um tetraedro, tá? Mas aí eu não coloquei, porque como a questão estava falando de grafeno, eu estou mostrando que a partir de uma folha de grafeno eu posso fazer outros grupos, né? Outros alótropos, beleza? Então, esse aqui é o nosso grafeno, é o composto. Agora, o grafite é legal, né? À medida que você vai escrevendo, tá vendo que essas folhinhas aqui, elas vão se soltando. À medida que você escreve, essas folhinhas vão ficando no papel. E lá na frente a gente vai ver que essa característica do grafite vai ser usada uma outra questão, tá? Mas a gente vai ver. Então, aqui eu dei alguns exemplos do que pode ser feito com grafeno, né? Ele é extremamente condutivo, ele conduz eletricidade e dados com muita competência. Ele é muito fino, né? É o material mais fino do planeta. Ele tem a espessura de apenas um carbono, que é um átomo pequeno do segundo período. O raio dele é pequenininho, ele tem espessura só de um carbono. Show de bola. Ele é muito forte, muito resistente. Como eu falei, mais forte que o aço, né? E mais duro que o diamante, tá? Hoje ele já é considerado mais duro que o diamante. Maleável, olha só. Resistente ali, força, você puxa, ele não arrebenta. Então, você puxa de um lado, puxa do outro, ele tem resistência maior que a do aço. O aço vai arrebentar antes dele. Mas ele, duro, né? Quando você fala em dureza, ele tá falando de risco, tá? É difícil você riscar o grafeno, uma folha de grafeno. O que seria legal para a tela de celular, por exemplo? Quem nunca fica boladíssimo de ter a tela de celular arranhada? Né? Às vezes você passa até a unha. Meninas, então, que tem a unha mais comprida, passa a unha e arranha a tela de celular. Às vezes a gente vai digitar com a unha comprida, fica aquele monte de arranhadinho. Se for de grafeno, não vai arranhar. Tua unha não vai conseguir arranhar a folha de grafeno, portanto, a tela ficaria intacta. Muito legal, né? Ele é maleável. Maleável, apesar dele ser duro e não arranhar, ele dobra. Essa que é a parte maneiríssima. Ele consegue dobrar, ele consegue fazer esse movimento de dobra. O que favorece a você fazer um celular dobrável. Uma tela de celular que possa ser dobrada sem quebrar. Olha que legal. E como eu falei, bidimensional, ele é bem pequenininho, bem estreitinho, né? Outra questãozinha que ela também é interessante, e as nossas próximas 2 aulas vão ser sobre assuntos de forças intermoleculares. Não botei tudo numa aula só, porque senão ia ficar muito chato, né? A aula ia ficar muito longa. Mas forças intermoleculares é, sem sombra de dúvida, outro assunto também que cai
bizarramente, assim. Assunto de forças intermoleculares cai muito. Então, se você não domina, acho bom pensar em dominar essa parte da matéria, essa parte da química, tá? Então, a gente tem ali um sal, que é um sal de amônio. E esse sal, ele é proveniente da reação entre um ácido e uma base, tá? Aqui a gente tem o ácido, HX, pode ser um HCl, por exemplo, e a base é o NH3. Só para quem não lembra, a amônia tem caráter básico, ok? Então, essa é uma reação entre um ácido, pode ser um HCl, um HBr, e uma base, que é o NH3. Não é uma base clássica que você está acostumada, porque aquelas bases mais comuns tem que terminar em OH, né? NH4OH, NaOH, CaOH2, KOH. Não é uma base clássica, é uma base mais simples, ok? Mas é uma reação entre um ácido e uma base e gerou um sal, ok? Todo sal tem como principal característica, né, ser iônica. Tem algumas exceções? Tem alguns sais que vão ficar ali entre o que seria uma ligação iônica e uma covalente. O cloreto de alumínio é um exemplo disso. A diferença de eletronegatividade dele é 1,5, cloro é 3, o alumínio é 1,5, então a diferença dá 1,5. Ele já cai para a região do covalente. Mas, de um modo geral, tá? Sais são substâncias iônicas. E o sal de amônio, além de iônico, ainda é solúvel em água, tá? E aí ele vai falar da fixação de vapor d'água por esses núcleos de condensação. Ou seja, ele vai usar esse sal na atmosfera para produzir chuva. Em lugares que estão sem chuva, ele vem com um avião, vai lá, dispersa esse sal na atmosfera, e aí, como se ele ficasse pulverizado, bem fininho, aí ele fica meio flutuando assim na atmosfera, mas ele acaba, com esses chamados núcleos de condensação, né? Ele acaba absorvendo água. E aí ele quer saber como que essa água vai ser absorvida, tá? Pensa o seguinte, é uma característica de todo composto iônico. Todo composto iônico, uns mais, outros menos, mas todos podem fazer a mesma coisa. Todo composto iônico pode ter uma característica higroscópica. Alguns muito poucos, outros em maior proporção. O cloreto de cálcio, por exemplo, é altamente higroscópico. Ele absorve bastante água, né? Bastante umidade do ambiente. E esse carinha aí também, ele também absorve água do ambiente, tá? E aí a interação é íon-dipolo. Por que a interação é íon-dipolo? O nome já está dizendo, substância iônica. Né? O cara tem um cátion, NH4+, e um ânion, que é o X, que pode ser um cloreto, um brometo. E a água, capaz de fazer um dipolo, o H, o polo positivo, o oxigênio, o polo negativo. Então, vou ter uma interação entre um íon e um dipolo. Então, tá aqui, ó, o sal, cátions e ânions. E aí, eu vou botando água no meio. A água, ela começa a soltar esses íons daqui. Ela começa a liberar esses íons daqui. O que eu vou observar? Eu vou observar que eu tenho no ânion, observa aqui, ó, o ânion, ele vai atrair a parte positiva da água. Então, ele vai atrair, ó, os hidrogênios. O oxigênio fica para fora, tá vendo? Os hidrogênios para dentro. A gente chama isso de camada de solvatação, tá? Quando você ouvir esse termo camada de solvatação, lembra que é um íon que tá com, por exemplo, um grupinho de águas escondendo. E esse volume de água aqui, nessa quantidade de água, ele, na verdade, esconde o íon fica lá dentro, isso fica em 3D, escondidinho, tá? O íon fica literalmente escondido, tá? Ele fica, ali tá num corte, mas a gente não vê o íon, a camada faz uma capa, realmente uma capa em volta desse íon. E o positivo, por sua vez, atrai o polo negativo da água. Você vê que os oxigênios estão todos viradinhos para dentro e os hidrogênios viradinhos para fora. Também camada de solvatação, tá? E com isso, os íons vão ser escondidos, tá? Então, essa força intermolecular é entre um íon, cátion ou ânion, e um dipolo, positivo e negativo, que é o dipolo da água, ok? Bom, outra coisa que cai muito, vocês vão ver que as próximas 2 aulas vão ser sobre forças intermoleculares. A força intermolecular é um assunto bastante comum.
E aí, uma das coisas que também cai bastante é falar sobre tensoativo. Tensoativo, surfactante, emulsificante, tem tudo a mesma lógica, tá? Não são as mesmas moléculas, mas a atuação é muito semelhante. Como é que funciona um tensoativo? Ele tanto é capaz, né, essa molécula, tanto é capaz de interagir com moléculas polares quanto apolares. Por quê? Porque ela é uma molécula que a gente chama de molécula anfifílica. Ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, a parte iônica, e aqui, ó, tem uma carga aqui, dá para ver? Essa cabeça aqui, ó, essa parte aqui, vai ser uma parte iônica, vai ser uma parte polar. Vai interagir, por exemplo, com a água ou com qualquer outra substância também polar. E essa substância, essa parte de hidrocarboneto, você vê que aqui, ó, carbono, hidrogênio, e é uma cadeia longa, você vê que o número de carbonos é alto, tá? Para ser molécula anfifílica, tem que ter essa cadeia longa aqui, você vê que aqui tá representado aqui por essa caudinha, né? Ela vai interagir com a parte apolar, então essa parte pretinha interage com a água, e se eu tiver uma parte apolar, essa caudinha aqui interage, por exemplo, com óleo. É a função, por exemplo, do detergente, dos sabões, todos os tipos de sabões. Emulsificante alimentar, por exemplo, quando eu vou fazer maionese, eu preciso de uma molécula parecida com essa, não é igual, tá? Que a molécula que serve para sabão não serve para se alimentar, mas a característica da molécula é a mesma. Então eu vou ter, imagina quando eu vou fazer maionese, eu utilizo suco de limão totalmente polar com óleo totalmente apolar. E obviamente que esses dois não se entendem, né? E aí eu ponho gema de ovo. Na gema de ovo existe uma substância chamada lecitina, que é exatamente uma substância que vai ter essa característica. Uma parte polar que vai se ligar ao suco de limão, uma parte apolar que vai se ligar ao óleo ou à gordura, e aí eu consigo fazer aquele creminho que é a maionese, tá? Então, a característica é exatamente a mesma. Bom, aí ele tá colocando esse tensoativo, aí essa questão ela tem isso de interessante. Apesar dessa molécula servir para ligar a parte polar com a polar, ele botou só na água. Ele não botou uma parte apolar aqui. Ele não botou óleo, ele não botou gordura, ele só botou água. E aí ele quer saber como é que esse arranjo vai ficar, como é que essas moléculas vão ficar. Repara uma coisa, a cauda é apolar, então essa aqui não pode ser, porque as caudas estão dentro d'água. A cauda é apolar, a cauda vai fugir da água. Ah, essa daqui parece interessante, né? Olha a distratora aqui, ó. Olha a distratora aqui. A parte apolar não está dentro da água. Ela não está dentro da água, mas ela está em contato com a água, enquanto a parte polar está fora. Então, essa daqui é considerada distratora. Muita gente pode se distrair. Aqui tá interessante, ó. A parte apolar totalmente fora da água, totalmente sem contato com a água, e a parte polar em contato com a água. Polar com polar. Como eu não tenho o apolar, a parte apolar tá aqui em cima, sozinha, abandonada. Aqui tá tudo dentro d'água, então esquece. Isso daqui não é mesmo. E aqui também tudo dentro d'água. Aqui só tá mais para baixo, aqui tá um pouco mais para cima, mas tudo dentro d'água. Então é essa aqui, em que a parte polar está em contato com a água e a parte apolar está fugindo dela, tá bom? Quando eu tenho polar e apolar, quando eu tenho água e óleo, por exemplo, detergente para lavar a louça, o que vai acontecer? Como é que ele vai se organizar? Imagina que o óleo vai ficar escondidinho, tá? Lógico, não é essa questão que a gente acabou de fazer, porque essa questão ele só botou água. Mas vamos supor que numa outra questão ele põe água e óleo. Né? Aí eu botei o detergente é nossa molécula anfifílica. Então, aqui dentro vai ficar a gordura, o óleo, e aqui, ó, as caudas, tá vendo? Hidrofóbica, ele tem medo d'água, não gosta de água, ele gosta de gordura. Cabeça hidrofílica, ou seja, filia, ele gosta, ele tem afinidade. Então, essa cabeça tem afinidade pela água, essa cauda não tem afinidade com a água, portanto, tem afinidade por óleo. Então, observa aqui, ó, essas caudinhas em contato com óleo e as cabeças polares em contato com a água. Isso também em 3D tá no corte, tá? Então, o óleo fica escondidinho,
as partes apolares todas aqui para fora e as partes polares extremas aqui e água por fora dessa bagaça toda, tá bom? Aqui tem outros exemplos. Então, aqui a forma como esse composto aparece no desenho, né? Se eu não tenho uma parte apolar, a cauda foge da água. Então, você vê que aqui a cauda está totalmente para fora. Aqui tem uma parte de gordura, ó, uma parte onde a polar está interagindo com a polar, e a parte externa é a parte polar. Aqui uma outra forma, é só formato que está diferente, tá? Aqui também, é só uma questão de formato. O óleo está aqui dentro, interagindo, o nome dessa coisa redondinha aqui é micela, e a parte da água aqui fora, as cabecinhas são polares. Aqui acontece quando eu faço o contrário. Se eu botar muito óleo e pouca água, aí eu vou esconder a água, tá? Então, nesse caso aqui, a gente chama de micela invertida. As cabeças polares estão em contato com a água e as caudas em contato com o óleo. Mas aqui é só num caso em que eu tenho muito óleo e pouca água. E aqui uma outra montagem onde uma estrutura polar está interagindo com uma estrutura apolar e os polares estão do lado de fora. Essa montagem e essa são a mesma coisa, só que aqui eu tenho a ideia do todo, aqui a ideia de uma parcela ampliada. Ok, galera? Bom, falando em lipofilia, filia, afinidade, lipo de lipídio. Então, a lipofilia, ela vai ter uma característica, né? Ela vai ter a característica de interagir com óleos, com gorduras. E para isso, ela precisa ser o mais apolar que ela puder, tá? Então, o que ele vai fazer nessa questão é simplesmente perguntar se ele vai ficar mais ou menos lipofílico, ou seja, se ele vai ficar mais, ter uma afinidade maior com óleo ou ter uma afinidade maior com a água. Quanto mais lipofílico, mais afinidade com óleo ele tem. E ele quer trocar esse X. Ele vai trocar esse X, que é a hidroxila, tá? Na testosterona, isso aqui é uma hidroxila. Então, ele fala inicialmente da testosterona, na testosterona isso aqui é uma hidroxila. E ele quer trocar essa hidroxila por hidrogênio e por metil. E ele quer saber se ele vai ficar mais ou menos lipofílico, se ele vai interagir melhor ou pior com a gordura. Cara, hidrogênio e carbono vão dar estruturas apolares. E aqui eu estou trocando o que era uma hidroxila, que aumenta a polaridade, hidroxila faz ligação de hidrogênio, por um hidrogênio só. Eu estou diminuindo, tá? Ele vai ficar menos solúvel em água e, portanto, mais solúvel em óleo, tá? Então, ele diminui quando eu troco a hidroxila, que faz ligação de hidrogênio, por o próprio hidrogênio, substituir, tirei a hidroxila daqui. Então, originalmente aqui é uma hidroxila, ele vai trocar. Então, tirando a hidroxila e botando hidrogênio, ele perde capacidade de se misturar em água, aumenta a capacidade de se misturar em óleo. Então, ele aumenta a lipofilia. E o metil é a mesma coisa. Metil também é apolar. Então, eu vou ter, nas duas trocas, um aumento da lipofilia. Ele vai ficar mais apolar. Aqui eu estou dando os exemplos, tá? Aqui o composto fazendo a troca pelo hidrogênio, aqui o composto fazendo a troca pelo metil, lembrando que originalmente na testosterona isso aqui é hidroxila, ok? Bom, galera, vamos ficando por aqui. Eu espero encontrar vocês na próxima aula. Não esquece de deixar like, comentário, fazer uma pergunta, se tirar dúvida. Prometo que eu respondo todas as dúvidas, tá bom? Beijo, fui!